a Rota Caminhos de Caravaggio, que foi lançada oficialmente em maio de 2019, que passa por 5 cidades da região: Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha. E para falar sobre ela, a Rota Caminhos de Caravaggio, temos a presença do farroupilhense Gilberto Galafassi, que já percorreu os 202 quilômetros do trajeto. Olá, Galafassi, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ivan, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje é uma data muito especial, realmente. 26 de maio, eu também, né, que eu nasci aos pés da Nossa Senhora, na Busa, ali. 26 de maio é um dia bastante importante para mim, e eu tive, então, essa possibilidade de ajudar, né, nesse trabalho bacana dos Caminhos de Caravaggio, e eu estou muito feliz de estar fazendo isso, estou muito contente desse projeto, que ele é um projeto que ele se complementa na medida em que cada pessoa vem caminhar os nossos caminhos aqui e deixar um pouco da sua energia. Galafassi, como que surgiu essa ideia do trajeto Caminhos de Caravaggio? Bom, esse é um projeto da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Na época, quem era o prefeito de Farroupilha era o Clayton Gonçalves, e o secretário de Turismo era o Francis Casali, e eles tiveram essa ideia. Eu não tenho os bastidores, assim, né, mas eles tiveram essa ideia de fazer Caminho de Caravaggio e foram fazer, caminhar, percorrer o caminho e tal. E coincidiu que eu estava voltando de Santiago de Compostela, eu tinha feito Santiago de Compostela em 2018, maio, né, naquele ano de 2018, eu não pude caminhar aqui em Caravaggio, mas eu estava na Espanha, porque eu caminhei do dia 12 de maio até o dia 14 de junho de 2018. E quando eu retornei de Santiago, um vereador, o Fabiano Piccoli, me chamou lá na Câmara de Vereadores para explicar os Caminhos de Santiago, porque eles estavam votando na Câmara de Vereadores um projeto, Caminhos de Caravaggio. E ele é um projeto que envolve, então, os 5 municípios, como você citou, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha, e ele percorre, então, cada município escolheu o seu trajeto, e, logicamente, que esse trajeto procurou escapar, né, fugir da parte urbana das cidades, né? Ele passa... Canela é uma cidade que ele passa no meio, né? Mas Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha, ele passa, então, e ele percorre, quando a gente fala de Caminhos de Caravaggio, é interessante, porque ele interliga Caravaggio de Canela com Caravaggio de Farroupilha e passa por diversas igrejas de Caravaggio no trajeto, né? Naquela ocasião, então, eu fui lá falar na Câmara de Vereadores, fiz uma apresentação, e no dia seguinte eu fui lá na secretaria falar com o Francis, que negócio esse de Caminhos de Caravaggio, que eu não tinha muitas notícias. Aí ele me explicou, e a gente passou, então, eu me ofereci para fazer parte do projeto, voluntariamente, obviamente, para fazer parte, e comecei a participar de umas reuniões, algumas coisas. Eles não tinham ninguém que tinha essa veia ou essa mão, não tinham consultado ninguém, e a gente, então, trocou ideia com relação à sinalização. Eu fiz uma apresentação técnica para a comissão que estudava os caminhos, né? Os municípios tinham seus secretários e tal. Eu participei, então, de diversas reuniões, mostrando a sinalização, como é que funciona, como é que é a cabeça do peregrino, como é que o peregrino pensa se hospedar, que não precisa ser uma pousada, pode ser um albergue. Na Espanha é dessa forma. E aqui, então, e também eles tinham uma ideia de fazer o trajeto em 6 dias, porque era o lugar onde tinha pousadas que permitiam fazer isso. Então, no dia 11 de janeiro de 2019, o caminho foi lançado depois, dia 4 de maio, oficialmente, de 2019, fez 2 anos agora, no início do mês. Nós percorremos o caminho. O Francis Casali, eu, o doutor Mário Majoni, que é o juiz aqui de Farroupilha, e o Roque Servinini, que hoje é vereador também, que era secretário municipal também de Farroupilha. E nós fizemos o caminho, então, de lá de Canela até Farroupilha, em 6 dias, como era a proposição deles, e a gente, então, ajudou a definir que ele não poderia ser em 6 dias, ele tinha que ser
para colocar mais gente dentro, né, para ser mais inclusivo, ele tinha que ser no mínimo 10 dias. Então ele foi depois fracionado, né, nos 10 dias, para que as pessoas possam percorrer, pessoas de qualquer idade. Claro que aqui a topografia nossa ela é uma topografia que ela não favorece muito pelo fato de ser altos e baixos, né? Ela tem uma altimetria razoável, né? Você desce e sobe, o rio caiu umas 3 vezes, então não tem como escapar disso. Mas a gente definiu isso, a sinalização, e como lá em Santiago de Compostela tem um caminho português que faz de Lisboa a Santiago e passa por Fátima e passa por Porto, e eu tinha visto essa sinalização, não tinha feito o caminho ainda, sugerimos fazer a sinalização de mão dupla. Então, nós temos as setas amarelas, que elas levam elas trazem a Caravaggio de Canela até Farroupilha, e as setas azuis que fazem o caminho inverso. Porque isso permite que um peregrino, que uma pessoa que deseja caminhar, ela possa fazer até os 400 quilômetros. O caminho de Santiago tem diversas rotas, tem o caminho principal de 800, tem de 600, tem de 400 e tal. Então, é possível fazer isso. Então, a gente sinalizou, já que estaria sinalizando, de azul, então, de Farroupilha Canela, e de amarelo de lá para cá. A cor amarela das setas, ela tem um significado só pela sua praticidade. Quando lá na Espanha eles foram sinalizar, o padre foi sinalizar lá o caminho de Caravaggio, um padre lá do Cebreiro, ele procurou as prefeituras e a tinta mais disponível que tinha em todos os lugares, que não precisava estar comprando num lugar só para percorrer os 800, era tinta amarela de sinalização de trânsito. Então, o amarelo, que é o amarelo da sinalização, é para facilitar isso. E o azul é o azul de Fátima, então foi definido para poder diferenciar essa questão. Mas ele está sinalizado, muitas pessoas têm percorrido, e agora, neste ano de 2019, eu, com mais 2 pessoas, 2 amigos meus, o Carlito, lá de Três Coroas, e o Johnny, aqui de Carlos Barbosa, que é um primo nosso, nós percorremos, então, ao contrário, Ivan, nós percorremos de Farroupilha até Canela, né? Para poder, então, ter uma sensação, por incrível que pareça, é como se você fizesse 2 caminhos, é bem interessante essa experiência. E você já percorreu esse caminho da Rota do Caravaggio quantas vezes? Como foi essa experiência? Bom, assim, a pé eu percorri 2 vezes, de lá para cá em janeiro de 2019, quando nós fizemos a caminhada, vamos dizer, técnica de homologação, e agora em janeiro, então, como peregrino mais formal, né, mais peregrino mesmo, agora em janeiro desse ano, em 8 dias, aí 2 etapas a gente deu uma cortada, e a experiência, ela é fantástica. Eu, quando vim de Santiago, era um projeto que eu tinha há muitos anos, eu me coloquei a serviço do caminho, né? Não faço parte de diretoria, de absolutamente nada, né? Não tenho participação, é voluntariado total. A gente sinaliza, a gente acompanha, por exemplo, é uma experiência diferente, porque é devolver um pouco para o caminho aquilo que o caminho me deu, um autoconhecimento, uma forma de me reencontrar, né? Eu tinha trabalhado 47 anos full em empresas e eu me devia um pouco de estar comigo. Então, a experiência do Caminho de Caravaggio, e ele tem sido percorrido, viu, Ivan, bastante por muita gente. A semana passada eu tive a grata surpresa, tinha um grupo de Florianópolis que eu conheci, um senhor, que ele se chama Peregrino 14. O seu Guido Becker, ele tinha uma missão que era percorrer 14 vezes o Caminho de Santiago, percorreu 18, e trouxe para cá um grupo. Então, eu fui jantar com ele na quarta-feira da semana passada, aqui, ele estava no hotel aqui em Farroupilha, e quando eu cheguei lá, tinha um grupo de João Pessoa. Ana Cleide trouxe um grupo de caminhada de João Pessoa na Paraíba, com mistura de gente do Brasil inteiro. Tinha 34 pessoas em 2 dias diferentes no caminho, percorrendo o caminho, de diversos lugares do Brasil. E todos os dias, quase, tem chegado gente aqui, do ano passado, de setembro, outubro do ano passado, mas desde que começou o caminho, ele veio numa crescente, bastante gente tem percorrido. Então, a experiência nossa é você participar de um caminho que está lá há 1.200 anos, lá na Espanha, você vai lá buscar uma energia, você vai lá deixar um pouco da tua energia. Você tem a possibilidade de ajudar como voluntário, como altruisticamente,
a construir, vamos dizer, um caminho, porque ele já estava todo desenhado, todo pensado, mas a gente foi lá ajudar a dar os retoques e tal, pintar no chão, pintar nas paredes. Eu, quando passo lá e vejo, então, você me perguntou qual é a sensação do caminho, né? A experiência. A experiência é fantástica, e você, quando tem a possibilidade de ajudar a construir, ela se complementa muito, sabe, Ivan? Porque o caminho, essa questão de caminhar é a melhor forma que tem. Eu tenho um amigo que também já fez o caminho, Manuel Mendes, que trabalha na Oikos, lá de Criciúma. Ele veio com uma turma também. Eu fiz um livro, ele escreveu um livro sobre o caminho de Caravaggio, o primeiro relato, assim, de toda a caminhada do caminho, e ele disse o seguinte: Galafassi, ele disse, um caminho de Santiago corresponde a 10 anos de terapia. Então, um caminho aqui, que vamos dizer que ele é 4 vezes menor, ele corresponde a no mínimo 2 anos e meio, 3 anos de terapia. E é impressionante porque você faz uma sintonia mente-corpo bastante interessante. Parafraseando um escritor, o falecido Sérgio Reis, ele explicava, né, que no caminho ele estava caminhando e ele estava começando a sentir sensações diferentes. Ele disse assim que o corpo dele estava se adaptando à nova utilidade que estava sendo dada nele, que era fazer uma caminhada longa. Então, é bem interessante a experiência, sabe? Muitas pessoas têm feito. A gente tem orientado pessoas, não passa um dia que alguém não pergunta. Então, ajudar também essas pessoas a caminhar e depois ter a gratidão dessas pessoas quando elas te dizem assim. Teve colegas até que trabalham com a gente, que já fez o caminho, está fazendo de novo, que é a Mariana, a Mariana Rossi, está fazendo, ela já fez o caminho, agora ela está fazendo de novo em etapas, e a cada pedaço que ela faz é uma vibração, e ela manda essa vibração para todo mundo, porque quem vibra acaba vibrando, é uma vibração que ela está disponível para quem quiser fazer o caminho, né? É bem bacana. E, Galafassi, como que é essa recepção dos moradores ao realizar o caminho de Caravaggio? Como que eles recebem, assim, são pessoas estranhas, assim, ou como turistas, como que é cada um passando nas residências? Olha, é surpreendente. Tu sabes que quando a gente começou, foram homologadas, então, alguns lugares, as pousadas, algum pessoal que estava na beirada. Já tinha uma situação lá em Vila Oliva que não tinha uma pousada definida, e até a gente... Lá era um problema sério, não tinha. E uma senhora que mora numa esquina, lá na frente do Santo Expedito, lá, que é a dona Solange, ela tinha uma casa, ela abriu lá uma coisa. Então, nos surpreendeu, e foi assim, ó, não teve um grande preparo das pessoas, tal. As pessoas foram se construindo e as pessoas do caminho foram percebendo que os caminhantes, os peregrinos, e elas foram se integrando a isso. É impressionante o que esse pessoal do caminho tem feito pelos peregrinos e a gratidão que as pessoas têm tido em ter as recepções que têm. Porque, assim, quando você está numa pousada, quando você está numa casa, quando você está num restaurante, que você recebe turistas, né? E também sou turista, né? Viajante, vamos dizer, né? Quando você recebe, é uma vibe. Quando você recebe peregrinos, é um pessoal que está numa vibe diferente, que está de boa paz, é um pessoal tranquilo, é um pessoal que que vem vindo. Então, o camarada caminhou, vamos dizer assim, a manhã inteira, né? Quando ele chega naquele lugar, ele é recebido. As pessoas têm feito um trabalho e tem sido meio automático. Esses dias, quando nós estávamos caminhando, eu caminhei no sentido daqui para lá, que eu não conhecia, aqui embaixo, um pouco antes do Vale Real, em cima da montanha ali, ainda não é território de Farroupilha, ali eu acho que já é Caxias do Sul, porque a divisa ali eu me atrapalho um pouco, ou até é Vale Real ali. Uma família veio acudir, a gente disse assim, olha gente, nós temos água aqui, se vocês quiserem. Nós fazemos bolo, nós temos feito bolo e água. Como é que a gente faz para se inscrever? Então, eu mandei a informação deles aqui para a Secretaria de Turismo de Farroupilha, que eles não sabiam para quem se dirigir, né? E eles estão lá e eles recebem as pessoas e com as fotos e os negócios. A família Peste também, lá, que é de Caxias do Sul, é lá embaixo de Nova Palmira, que não participava. Aquele pessoal do Ninho das Águias, embaixo do Ninho das Águias lá, e fez uma pousada lá. O pessoal da Pousada dos Plátanos, a outra pousada lá em Nova Petrópolis, o pessoal tem feito um trabalho bacana, sabe? O Bom Pastor, que é uma igreja que é de confissão luterana, né? A dona Gleci, lá em Nova Petrópolis, na beira da rodovia,
tem sido... Você chega no lugar, eu arrepio de contar, você sente uma emoção, porque a receptividade, ele sabe, eles têm sido muito carinhosos com os peregrinos, sabe? É muito bacana. E assim, ó, eles estão entregando aquilo que é natural deles, eles não estão com um folheto para dizer, manual de como fazer. Nós estamos mostrando para as pessoas que vêm caminhar aqui nos nossos caminhos de Caravaggio a essência de que nós somos. A essência como nós somos dessa mistura de você sair de uma região alemã e vir para uma região italiana, então você tem toda essa pegada. O Colombo aqui, que tinha uma cantina, né, a última parada aqui, o Antônio Colombo, cada vez que eu converso com o Antônio, eu sinto que a vida dele também está mudando pelo fato dele estar tendo interlocução com gente do Brasil inteiro. Tu pensa, Ivan, tu tá na tua casa, sentado lá, tu recebe um cara de Brasília, um cara de Maceió, um cara lá de João Pessoa, um cara do Rio de Janeiro, tu recebe um doutor, tu recebe um advogado, um médico. É um negócio muito bacana, porque o peregrino ele não tem um estereótipo, né? Ele é qualquer coisa. Ele pode ser qualquer profissão. Ele abre mão de tudo aquilo para ser simplesmente um peregrino. Quando ele põe uma bota daquelas, um tênis daqueles, uma camiseta de dry fit e uma calça daquelas de leve lá, ele é inconfundível. Quando tu vê caminhando na rua, tu sabe quem é peregrino e sabe quem é viajante ou turista, né? Então é muito bacana. E para realizar o caminho de Caravaggio, precisa fazer alguma inscrição? Qualquer um pode participar? Como que é essa função? Não, é bem tranquilo. Nós temos um guia, né? Um guia de papel que cada vez cai mais desuso, mas tem um guia virtual. Então, depois eu vou te mandar até esse guia virtual. Eu vou te mandar ele. Nós temos um guia virtual que tem todo o trajeto, toda a altimetria e todas as paradas. No começo do caminho, lá em Canela, ou se começar daqui de Farroupilha, é mais comum vir de lá para cá. Poucas pessoas fizeram daqui para lá até agora, né? Eu acho que a Aline Baraveira fez, eu fiz, acho que poucas pessoas fizeram o contrário, mas a maioria vem de lá. Então, lá em Canela, no Secretaria de Turismo, é possível receber uma credencial. A credencial é onde você carimba, né? Todas as etapas. E depois, quando você chega aqui em Caravaggio, com esse carimbo que você passou, então, nos lugares, e você mostra que você fez o caminho, você ganha um certificado de participação no caminho. É muito bacana. E o padre Gilney aqui, o Leandro, todos os padres aqui de Caravaggio têm feito uma receptividade, tem um sino exclusivo, que ele é só tocado por peregrino. Então, tem toda uma simbologia que vem junto, é um dos primeiros sinos aqui do santuário, tem toda uma simbologia, e sem a gente falar de Caravaggio, que é aquela energia que quando você põe o pé ali no começo da avenida, ali, dá uma tremida no corpo, né? Você caminha e flutua até, vamos dizer, o santuário, porque você tem uma sensação que você está no outro... Se você está concentrado, às vezes, quando depende do dia, você não consegue isso porque tem barulho, mas ali é um lugar muito mágico. Então, por quê? Porque ali se concentra uma energia, porque ali tem... As pessoas que vão ali, elas vão soltas dos seus sentimentos, elas vão para agradecer, isso é muito bacana. Então, as pessoas não têm custo nenhum para credencial, para essas coisas, e claro, no guia, então, tem todos os lugares das pousadas, e as pousadas têm os seus valores, né? Então, é um valor normal tem os lugares que tem janta, tem lugar que tem almoço, tem lugar que não tem. Então, ali tem todas as informações para o peregrino poder fazer o seu caminho tranquilamente. Gilberto Calafate, para encerrar esse nosso bate-papo, para ti, o que significa, o que representa Nossa Senhora de Caravaggio? Olha, ela tem uma força muito grande para mim, porque eu nasci em 61, e quando eu nasci, eu fui no sábado de Aleluia, né? Eu sou do final de março, a Páscoa é sempre por ali. Eu fui batizado no sábado de Aleluia de 1961, no Santuário de Caravaggio, e na época se batismava e se crismava no mesmo dia, não era como hoje, que você faz depois da confirmação. Então eu fui batizado e crismado em Caravaggio, mas antes disso, o meu bisavô veio da Itália em 1876, ali naquela estrada que os romeiros de Caravaggio, de Caxias, vão, né, até Caravaggio, ali em cima em São José, perto da família Perini. Meu bisavô falou ali quando veio em 1876, um ano depois dos primeiros imigrantes italianos, e depois, ao longo do caminho,
meu pai ajudou a construir, meu pai tinha 8 anos, foi construída, ajudou a tirar a areia do rio, meu avô ajudou a construir o Santuário de Caravaggio, e aquela estrada, então, para terminar, vamos dizer assim, toda uma coisa bacana, a estrada que vem ali daquele entroncamento, logo depois daquela pista de testes lá da Randão, né, lá de cima, ali naquela, onde vai para Mato Perso, dali até Caravaggio, a estrada tem o nome do meu pai, porque depois aqui embaixo mais na Busa, né, ali perto daquele cemitério, a nossa terra era ali, meu pai nasceu ali, né, eu nasci à beira do caminho. Então eu tenho uma ligação com o caminho desde a minha infância, com Caravaggio. Eu estive na Itália, lá em Caravaggio 3 vezes, lá no Santuário de Caravaggio. Eu sou devoto ferrenho, né? Eu gosto muito, tenho um respeito muito grande e acredito muito, e vivi então aos pés de Caravaggio uma vida inteira. Então tem esse significado para mim, é um significado muito forte, me representa muito. Por isso que eu batalho tanto e eu trabalho por Caravaggio de coração aberto. Gilberto Calafassi, muito obrigado pela sua participação, falando desse roteiro, dessa rota Caminho de Caravaggio. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Bom dia, obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar e esse trabalho bacana que você faz de enaltecer um lugar tão bacana, tão bonito como Caravaggio. Obrigado.